Eu sou o Júlio Moraes e você está no Corrida na Veia. Primeiro de tudo, para você conseguir completar a sua primeira e tão sonhada meia maratona, você precisa de tempo. Então, se você já faz a distância de 10 quilômetros, é interessante você separar aí de 3 a 4 meses para sua preparação para correr os 21 quilômetros. Segundo, escolha uma prova plana. Se é sua primeira meia maratona, não vai dar uma de alegre lá, pegar uma prova com subidas e descidas. De preferência planinho ali, para você correr de boa e na lagoa, sem dificuldades. Terceiro, a meia maratona é uma prova de média a longa distância. Então é interessante você adaptar a sua planilha com acréscimos de volume. Se você está acostumado e acostumada a correr aí a cada treino 5K, 6K, 7K, é interessante que você aumente gradativamente o seu volume para acostumar o seu corpo e principalmente a sua cabeça a correr longas distâncias. Porque quando você faz esse trabalho de acréscimo de volume, você melhora a sua resistência muscular, que a corrida é um esporte de endurance. O que é um esporte de endurance? Você vai repetir o mesmo gesto motor durante um longo período. E tudo isso é treinado. Quarto, os treinos longos. O que vai te dar a resistência, que eu falei para vocês, no terceiro tópico, é o treino longo. Então é interessante que você faça aí os acréscimos de 10%. Ah, Julião, por que 10%? Por que eu não posso fazer 20%, 30%? E como é esse acréscimo? Vamos supor que meu último longo eu fiz aí 10 quilômetros. Agora o próximo longo eu vou acrescentar 10% dentro desses 10 quilômetros, ou seja, vou correr 11 quilômetros. Porque dessa forma, quando você faz esses pequenos acréscimos, o seu corpo ele vai gerando adaptações e com isso você diminui os riscos de lesões. Agora imagina só, você correu 10 quilômetros no último longo, no próximo longo você vai inventar de fazer aí 18 quilômetros. O que vai acontecer? No dia seguinte você vai ficar totalmente quebrado ou quebrada. A quinta dica, talvez a mais importante de todas, é interessante você aproveitar os treinos longos para testar a sua hidratação. Porque quando você vai correr uma meia maratona, o que acontece na meia maratona? Dependendo da prova, a cada 3 ou 4 quilômetros tem um posto de hidratação. Então é interessante você ir testando a sua hidratação durante o percurso do treino longo, testar também o seu pré-treino, o seu intratreino, que intratreino o quê? É gel, uma gominha e o pós-treino. Porque quando você chegar no momento da prova, você não vai testar mais nada. Você vai aplicar tudo aquilo que você treinou durante a sua preparação. Sexta dica, ainda no treino longo, opte sempre a fazer percursos mais difíceis. Como assim, Julião? Corra na terra, subidas e descidas, corra num calor, porque quanto mais difícil é o seu treino, mais fácil será a sua prova. Pegou essa dica? Sétima dica, ainda no treino longo, segura lá. Você vê que o treino longo ele é fundamental para você conseguir correr uma meia maratona. Só que você não pode esquecer de fazer os treinos intervalados, do treino em tempo run e também a semana regenerativa da sua planilha. Ah, Julião, não sei como é que faz o treino intervalado, o treino em tempo run, semana regenerativa. Fica de boa na lagoa. Tem um link aqui embaixo que eu estou dando uma aula aí de como montar a sua planilha de corrida. Então, nessa parte do treino longo, 2 semanas antes da prova, você vai fazer o seu maior longo de toda a sua preparação. Vai variar, vai depender muito da sua adaptação. Pode ser de 16 a 18 quilômetros. Julião, eu vou correr uma meia maratona antes da prova? Não, porque toda vez que eu monto um treino para os alunos, eu sempre vou avaliar o risco e o benefício. Então, quanto maior o risco, menor o benefício, essa estratégia será o quê? Descartada. Então, se eu tenho mais benefício do que risco, então essa estratégia será utilizada. Então, está comprovado cientificamente, se você consegue correr a distância de 16 a 18 quilômetros antes de uma prova, você vai conseguir correr a sua meia maratona. Julião, por que 2 semanas antes? 2 semanas antes, o seu corpo ele precisa de descanso. Então, assim, você entregou lá o seu longo, vamos trazer uma distância intermediária, 17 quilômetros. 2 semanas antes da sua prova. A partir do 17K,
você vai diminuir o volume e a intensidade do seu treino, porque dessa forma o seu corpo ele vai manter toda a performance que você se demorou para conquistar nos últimos 3 a 4 meses, tá? Você vai manter essa performance e também o seu corpo, já que você diminuiu o seu estresse muscular, tendíneo e ósseo, você vai entrar no processo de regeneração, ou seja, vai ficar mais forte e mais resistente. Vai ser uma espécie de um descanso ativo. Todos os vídeos nós passamos aqui. O descanso também é treino. Então, esse descanso ativo nós chamamos de fase de polimento. E ainda dentro dessas 2 semanas, é interessante você alinhar com o seu nutricionista sobre a sua alimentação. Aumentar um pouquinho a ingesta de carboidratos, de proteínas, porque essa é uma fase muito importante para o seu corpo, que é a fase de recuperação. Durante essas semanas de treinamento, você fez o trabalho de fortalecimento muscular, certo? Porém, nessas 2 últimas semanas, você vai o quê? Parar com o trabalho de fortalecimento muscular, o mesmo objetivo da 7ª dica, ou seja, descanso. Então, assim, tudo que você precisava conquistar em termos de força e resistência vinda do trabalho de fortalecimento muscular, você não precisa mais agora, nessas 2 últimas semanas, certo? E a 9ª e última dica, faça a prova com o objetivo de terminar inteiro ou inteira. Não se preocupe com o tempo, você só vai se preocupar com o tempo da prova a partir da sua 2ª prova, porque você já terá o quê? Uma linha de referência. Então, faça com o objetivo de terminar inteiro. Fez em 2 horas? Agora sim você tem uma linha de referência. Pegou essa dica? Eu aposto que com essas dicas você vai decolar nos primeiros 21 quilômetros. Você tem dúvidas sobre 5, 10 ou uma maratona, ou quem sabe até uma ultramaratona? Coloca aqui embaixo. Já aproveita, já se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o seu like pesadão, beleza? Porque aqui é Corrida na Veia!